A paz a todos. Vamos estudar agora nossa primeira disciplina do volume 3 do nosso curso de bacharel em teologia. A disciplina estudada é a teontologia, teologia Deus. E a proposta desta matéria é estudarmos os seguintes temas: o significado de teologia e de doutrina, definição de teologia, a existência de Deus, a natureza de Deus, a unidade e trindade de Deus, os decretos de Deus, a relação de Deus com o universo, a criação, o governo soberano de Deus, a providência de Deus no universo. E, por último, faremos uma conclusão. O conteúdo desse primeiro capítulo, o significado de teologia e de doutrina, é o que é teologia, o que é doutrina, a relação entre teologia e religião, a importância da teologia, o motivo da existência da teologia. Nós temos aí 9 aulas, é um trajeto um pouco longo para o bonequinho, tá vendo? Você está aqui, ó, e tem que vencer cada etapa para receber o prêmio, ok? Vamos para a nossa primeira lição? Página 20, o significado de teologia e de doutrina. Quando nós estudamos teologia, precisamos, primeiramente, conceituar aquilo que estamos estudando necessariamente para entendermos todo o processo. Quando nós falamos do significado de cada tema, significa que nós precisamos entender claramente o que cada palavra representa. O que é teologia? Muitos têm questionado e muitos têm até abordado esse tema de forma errônea, de forma errada, dizendo que a teologia esfria, separa o homem de Deus, quando, na verdade, eles não sabem nem conceituar a teologia. O termo teologia é derivado de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra ou discurso, ou doutrina, ou ensino. Então, necessariamente, a teologia é o estudo sobre Deus. É impossível estudar Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, conhecemos pela sua palavra. Então, a Bíblia nos oferece a fonte primária desse estudo sobre Deus. Em sentido restrito, podemos definir teologia como sendo doutrina de Deus ou estudo sobre Deus. Como diz Berkhof, teologia é o conhecimento sistemático de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Quando falamos de teologia, entendemos que teologia é o estudo de Deus, porque vem de duas palavras gregas. O que é teologia sistemática? O que é o estudo de Deus e agora de forma sistemática? O que isso significa? É o estudo de todas as doutrinas cristãs que tem como foco copilar e entender as passagens relevantes da Bíblia, organizando-os de modo que saibamos em quem crer e a respeito de cada tema existente. Por exemplo, muitos livros da Bíblia dão informações sobre o Espírito Santo, mas nenhum livro sozinho dá todas as informações sobre o Espírito Santo. A teologia sistemática, ela coleta todas as informações existentes sobre o Espírito Santo,
em toda a Bíblia e as organiza sobre um sistema, ou sob um sistema. Esse nome nós damos a pneumatologia. Significa dizer que quem organizou a teologia sistemática visualiza os 31.173 versículos da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E tudo aquilo que a Bíblia fala sobre aquele tema é catalogado, organizado e agora nos é apresentado as informações necessárias sobre aquele tema. Mas isso não acontece só com o Espírito Santo. A teologia sistemática faz isso em todos os 10 temas principais da sua teologia. Por exemplo, os principais temas doutrinários da Bíblia que compõem a teologia sistemática podem ser alistados na seguinte ordem: a doutrina das Escrituras, ou como nós conhecemos, bibliologia. Repete-se esse mesmo processo de vasculhar os 31.173 versículos e organizar de forma sistemática, nos dando essa disciplina que é a bibliologia. Acontece a mesma coisa com a teologia, ou teontologia, ou a doutrina de Deus. É vasculhado e isso de forma sucessiva vai acontecendo em todos os 10 temas da teologia sistemática. A doutrina de Cristo, ou cristologia. A doutrina do Espírito Santo, como falamos no slide anterior, ou pneumatologia. A doutrina do homem, ou antropologia. A doutrina do pecado, ou hamartiologia. A doutrina da salvação, ou soteriologia. A doutrina da igreja, ou eclesiologia. A doutrina dos anjos, ou angelologia. E eu gostaria de fazer uma refutação nessa palavra, que muitos dizem angelogia. Não pode ser a palavra angelogia, porque isso é a fusão de duas palavras gregas, angelos ou angelos e logia. Então dá a síntese, a fusão dessas duas palavras dá origem do nome. Angelos ou ângelos, que é o estudo dos anjos, e logia, que é estudo tratado, então estudo sobre os anjos. Acontece isso com a teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, amatiologia, soteriologia, eclesiologia e, por último, acontece também com a doutrina das últimas coisas, ou escatologia, escatos, logos, estudo das últimas coisas, tratado das últimas coisas. Então, a teologia sistemática, ela visualiza esses 31.173 versículos e as organiza de modo a nos dar essa teologia construída e organizada, e tendo como fonte primária somente a Bíblia. A princípio, só a palavra de Deus, depois as várias teorias vão sendo construídas ali para que possa refutar o assunto. O que é doutrina? Muitos de nós já devem ter ouvido falar aquela expressão: a tua igreja tem doutrina? Irmãos, toda igreja tem doutrina. Doutrina não significa, muitas vezes, o que alguns acham, abordam. A palavra doutrina, conforme aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, e Provérbios, capítulo 4, versículo 2, deriva-se do termo hebraico legash, que significa ensino e instrução. Essa mesma palavra aqui, na língua grega, vem do termo didatike, do qual vem a palavra didática, e que tem sentido muito claramente, na mesma posição da de cima, ensino e instrução. Então, quando falamos que a nossa igreja tem doutrina,
significa dizer que ela tem ensino, que ela tem instrução, e não que ela tem usos e costumes. No estudo teológico, doutrina é um conjunto de princípios com base nas Escrituras que orientam o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Dessa forma, quando alguém fala a sua igreja tem doutrina, demonstra o desconhecimento dele desta palavra, que em síntese representa ensino e instrução. Para Grudem, a palavra doutrina quer dizer, é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. A doutrina está diretamente relacionada com o resultado de se fazer teologia. Então, quando fazemos a teologia, quando estudamos a teologia, estamos conhecendo, fazendo doutrina. Estamos conhecendo as doutrinas da palavra de Deus. E eu relatei na questão da sistemática pelo menos 10 temas ali específicos. Doutrina é a mesma coisa que costume? Lembra do que eu falei anteriormente? Muitos, às vezes, acabam perguntando algo sobre costume, só que ele usa a expressão doutrina. A sua igreja tem doutrina? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser assim: a sua igreja, ela utiliza, ou ela cativa, ela usa costumes, ou uso e costumes, como a gente fala? A igreja, ela tem isso. Então, necessariamente, doutrina é uma coisa, costume é outra. Doutrina é a mesma coisa que costume? Claro que não. A doutrina bíblica, tal como é, tem caráter eterno, enquanto regras ou costumes são relacionados à cultura e ao local, portanto, são transitórios. Ou seja, costume, usos estão muito relacionados ao costume daquele povo, à cultura daquele povo. E ora, em um determinado momento aquilo é viável e quem sabe a geração seguinte aquilo já não é mais viável. Então é transitório. Doutrina é bíblica, ela é inquestionável, ela tem caráter eterno, enquanto que usos, regras, costumes são transitórios. Uma outra pergunta aqui: doutrina é a mesma coisa que dogma? Também não. No entanto, em teologia, o termo dogma se refere ao ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então, quando nós perguntamos sobre costume, fica claro para nós. Quando falamos de dogma, precisamos ter a ideia que o dogma está muito ligado à igreja, está intrínseco na igreja. E muitas igrejas têm a dogma como algo indiscutível. Isso é dogma para nós. Isso é regra de fé. Isso é lei para nós. Por isso que temos que ter cuidado quando vamos discutir alguns pontos fundamentais de algumas religiões ou igreja, porque para eles aquilo é dogma, é inegociável. A relação entre teologia e religião, página 23. O termo religião é uma etimologia do termo latim religare, que quer dizer ligar de novo, religar o homem a Deus. Então a religião é essa tentativa de ligar o homem à divindade, a Deus. Desta forma, quando, por exemplo, Tiago fala que a religião perfeita é cuidar das viúvas, dos órfãos, ele está usando uma expressão ali até que
é uma forma do homem ser religado a Deus, cuidando, amando o próximo, fazendo as coisas para agradar e pela vontade e pela palavra de Deus. Mas a religião, ela depois é desenvolvida e tem como a ideia que religar o homem a Deus, o homem, o ser caído, a Deus que é onipotente. De acordo com Strong, só há uma religião verdadeira, que é a religião cristã. Devemos rejeitar o emprego do termo religião para todas as outras chamadas religiões. Segundo ele, em sua ideia aqui essencial, é uma vida em Deus, vivida em reconhecimento de Deus, em comunhão com Deus e sob o controle do Espírito de Deus que habita no crente. Muitos não veem dessa forma, mas essa posição de Strong é uma pura realidade, porque quando se fala de religar o homem a Deus, só existe uma religião que tem essas condições de religar o homem a Deus. O homem pode buscar a Deus sem qualquer religião, sem qualquer ideia de princípio de igreja. A igreja, ela faz parte do reino. A igreja não é o reino em si. O reino é muito maior do que só a igreja. Vamos ver isso em eclesiologia. Mas o fato aqui é que a religião verdadeira, e quando se fala de religião, é aquela que prega o caminho, a verdade e a vida. É aquela que tem como ponto inicial, isso é soteriologia, a salvação que vem única e exclusivamente através do Crestos, do Cristo ressurreto. É o Verbo que se fez carne, o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Então, em tese, Strong está certo, porque nenhuma religião tem esse foco que o cristianismo tem de levar o homem a Deus através do Cristo, através daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, no nosso pensamento, e é por isso que o cristianismo continua fazendo missões, pregando para todas as religiões do mundo, entendendo que a salvação só é possível através do Cristo. E nesse ponto de vista, a relação entre a teologia e a religião é uma tentativa de ligar novamente, ligar o homem de novo a Deus, esse homem que tinha caído e que carecia agora do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que agora no Antigo Testamento recebe uma roupagem ali no Cordeiro que era sacrificado, e no Novo Testamento é o cumprimento das profecias de todo o Antigo Testamento, ligando novamente, através da cruz do Calvário e da sua morte, o homem, a humanidade ali caída ao Deus santo e verdadeiro. A relação entre teologia e religião é de efeito em esferas diferentes, mas produzidas pelas mesmas causas. Veremos aqui, na teologia, o homem ele organiza os seus pensamentos com referência a Deus e ao universo, enquanto que na religião o homem expressa em atitudes e ações os efeitos que estes pensamentos produzem. Na religião é a prática, enquanto teologia é o conhecimento. Às vezes é distanciado. Pode-se ter teologia sem ser verdadeiramente religioso. O fato aqui é que a teologia, ela constrói a linha de pensamento, o raciocínio. Ela organiza o pensamento. Ela mostra ali com bases nas Escrituras, a razão de Deus, a razão de conhecer, a razão de fundamentar a nossa fé. Enquanto a religião é essa expressão em atitudes, ações e efeitos desse pensamento teológico.
Então a religião traz para a prática o que a teologia constrói ali na questão do pensamento, na questão da argumentação. A importância da teologia. Há uma discussão muito grande, até hoje, em muitas comunidades, olhando para a Bíblia, nos seus vários textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, vemos a importância de estudar a palavra. E como eu falei anteriormente aqui, no item 1, que teologia vem de duas palavras gregas, theos e logia, estudo sobre Deus. E é de fundamental importância estudar teologia. Por que o estudo da teologia é de fundamental importância, é de suma importância? Primeiro, por causa da natureza das Escrituras. Porque nenhuma palavra, nenhuma Escritura foi dada por vontade humana. Mas pela palavra, pelo Deus soberano, pela vontade de Deus, elas foram reveladas. Então, o primeiro ponto aqui, a importância de estudar teologia é por causa da natureza dos escritos, porque é uma natureza divina. Segundo, para combater perigos que ameaçam a igreja, ou ameaçam a igreja. É importante estudar teologia, porque é a única forma de treinar, de instruir, de fazer com que todas as heresias, e nós vamos estudar isso na história da igreja, quando, na questão de apologética, quando heresias nasciam no seio da igreja, era necessário que os bispos, que os líderes da igreja, que os pais da igreja combatessem essa heresia, desde os tempos dos apóstolos, e isso, consequentemente, até quase o ano 500. No concílio de Calcedônia, no ano 451, quando nós temos ali a doutrina da união hipostática de uma vez por todas sendo ali consumada. Então, é necessário para combater os perigos que ameaçam a igreja. Estudar teologia é a única forma de se preparar para promover desenvolvimento de um caráter cristão verdadeiro. Às vezes nós não temos a noção daquela verdade que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A única coisa que liberta o homem completamente é a verdade do Evangelho. Então, quando nós estudamos teologia, essa verdade ela vem para promover o desenvolvimento do caráter cristão. Desta forma, e olhando para isso, tanto os princípios que regem o cristianismo em nós é desenvolvido, como a verdade do Evangelho liberta de tal forma que aquele que, como diz Paulo, que roubava não roube mais. Aquele que andava no caminho ruim, aquele que adulterava, aquele que saía dos propósitos de Deus, vai entender que está no caminho errado. Dessa forma, eles voltam, como o filho pródigo, voltam para a casa do Pai. Então, o estudo da teologia ele promove esse desenvolvimento do caráter cristão verdadeiro. Quarto, por que é importante estudar teologia? Para proporcionar condições para o serviço cristão eficaz. Quando Paulo ele escreve aos obreiros, e a um obreiro especial, a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo fala: apresente a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tente se envergonhar. O apresentar-se a Deus aprovado é extremamente importante. E a única forma de apresentar a Deus aprovado é estudando teologia. Porque ali nós conhecemos, como já falamos aqui anteriormente, as doutrinas fundamentais da fé, para proporcionar condições para uma boa mensagem, para um aconselhamento, para o serviço cristão eficaz, para entender que nós temos um compromisso, porque afinal de contas, a árvore que não dá bons frutos, ela será cortada e lançada fora.
Então é de extrema importância estudar teologia, justamente porque ela nos proporciona condições para exercer o ministério. E por último aqui, porque é importante estudar teologia, porque o estudo da teologia traz benefícios para a nossa vida cristã, e isso como um todo. A questão intelectual, a questão de saber lidar com pessoas, amar o próximo, cuidar da família, ser fiel a Deus, aos amigos e a princípios que regem o cristianismo. Então, o estudo da teologia não nos deixa em cima do muro. Pelo menos nas doutrinas fundamentais existem, de fato, como Paulo fala, textos difíceis, como Pedro disse sobre Paulo, de entender, mas o estudo teológico, ele nos dá uma boa base para definirmos princípios que nós não haveremos de negociar. Então, é de suma importância estudar teologia. O motivo da existência da teologia. A existência da teologia, ou seja, a possibilidade de se construir, de se estudar teologia, ela é real e ela só pode ser real porque Deus existe. Sendo assim, sem este Deus, a teologia sistemática seria impossível, porque ela é construída crendo que Deus existe. A teologia é resultante de se crer na existência de Deus. Quem muitas vezes fica desafiando, prova que Deus existe, nós fazemos teologia porque temos convicção que Deus existe. Porque, primeiro, pelas Escrituras, pela história. Primeiro, você tem ali todo um processo, né, de construção literária e histórica que constrói Deus. Também temos uma outra questão, o testemunho nosso, interior, aquilo que nos mudou. Então, quem, na verdade, questiona dessa forma, é que precisa provar a inexistência de Deus. Nós estudamos e fazemos teologia porque temos convicção na existência de um Deus pessoal. Para crermos em Deus, ele teve que se revelar. Por isso, a possibilidade de se construir e de se estudar teologia advém principalmente por dois fatores. Primeiro, a revelação de Deus. Segundo, os dons de Deus. Vamos estudar sobre isso agora. A revelação de Deus. Como Deus se revelou? Uma vez que falamos que Deus existe, como houve essa revelação? Certamente, jamais poderíamos conhecer a Deus se ele não tivesse se revelado a nós. Porque Deus se revelou, tornou-se possível buscarmos a conhecê-lo. E Deus é um ser transcendente. Dessa forma, significa que ele está em outra dimensão, ele transcende a nossa dimensão. Mas Deus se revelou, ele emanou, ele se revelou para o nosso mundo. Ele se manifestou. Então, esse primeiro contato, não somos nós que vamos até Deus. É Deus que veio até nós. Para que, através desta revelação, pudéssemos entender sobre a sua pessoa. Disse, falando sobre esse assunto, ele diz: revelação é o ato de Deus pelo qual ele se mostra ou comunica a verdade à mente, tornando manifesto às suas criaturas aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira, porque é ele que se revela, é Deus que vem até nós. Então, a revelação de Deus, ela foi indispensável para o homem poder entender, conhecê-lo, porque é ele que se revela. Há duas formas desta revelação. Observe aqui. Nós temos primeiro a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus, e quando eu falo isso, eu estou falando sobre a revelação que transmite a convicção de que Deus existe. E essa revelação geral de Deus, ela é encontrada na natureza,
na história e na consciência humana. Por isso que ela é chamada de revelação geral de Deus. Deus se revela na natureza. Deus se revela na história. Deus se revela na consciência humana. Quando eu digo que Deus se revela na natureza, é só olhar para o Salmo 8, por exemplo. Os salmistas, os profetas e os apóstolos nos mostram a revelação de Deus na natureza. Veja o Salmo 8, verso 1 e 3. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então a natureza e toda a construção, não só a natureza no sentido de o nosso sistema solar, mas a galáxia, as várias galáxias, as mais de 100 bilhões delas, o universo inteiro, leis precisas, específicas, distância entre Terra e Lua, entre Terra e Sol, pelo tamanho da Terra, pela rotação da Terra, leis construídas de forma absolutamente perfeitas, que proporciona a ideia, por mais que nós não queremos assumir, por mais que muitos não querem aceitar, ou não queiram aceitar, é a manifestação de Deus na natureza, prova a ideia de um ser inteligente, porque não há possibilidade de construção do acaso. Mas além da natureza, nós temos também a revelação de Deus na história. É onde encontramos uma revelação do poder e da providência de Deus. Encontramos Deus se revelando na história de Israel, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para ele. Você vai ver Deus se revelando desde os tempos antigos, mostrando historicamente o seu poder, conduzindo povos, reis, reinos, nações. Mas além disso, Deus também se revela na consciência humana. A consciência julga os atos do homem e insiste com ele para que faça aquilo que está dentro dos padrões morais. Isso demonstra que há uma lei absoluta e um legislador supremo no universo. Olha o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Muitos dizem não crer em Deus, muitos falam que não se importam com algo, mas o homem, no seu íntimo, ele sabe o que é certo, o que é errado. Essa consciência se deduz que há essa consciência intrínseca em nós, que há uma lei gravada, é como se fosse uma lei embutida no nosso íntimo, e essa lei foi colocada por Deus. Revelação especial de Deus. Quando nós falamos da revelação especial, nós estamos falando do ato de Deus em haver dado a se conhecer a si próprio em momentos especiais e a um povo específico. Nós temos a revelação geral, que é a natureza, a história e a consciência humana.
Mas essa revelação especial de Deus, ela se deu através de milagres, na profecia e em Jesus Cristo, que é a maior das profecias, e nas Escrituras. Quando falamos sobre isso, vemos em milagres, por exemplo, uma forma de revelação especial de Deus, provando ao mesmo tempo seu cuidado, sua existência e seu poder. Veja, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, livrando Israel diante de Faraó e de seu exército. Veja, por exemplo, o desafio de Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal e de Azer. Veja, por exemplo, um grande milagre da ressurreição mostra esta revelação especial de Deus que vem e que é muito claramente colocada na história de forma em milagres. Além desta revelação especial que são os milagres, nós temos também na profecia. A principal revelação de Deus está nas predições a respeito da primeira vinda de Cristo. Vejamos alguns exemplos aqui. Você tem Cristo deveria nascer de uma virgem. Isaías 7, 14, cumprindo em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Que Cristo seria da semente de Abraão. A profecia está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Deveria nascer em Belém. O profeta Miqueias diz isso no capítulo 5, versículo 2. E cumpre-se em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Surgiu o ser do Cristo, o ungido pelo Espírito Santo. Isaías 61 fala isso, verso 1 e 2. E você vai ver o cumprimento disso em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Entrar em Jerusalém sobre um jumentinho. Esse texto é lindo. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Enquanto você vê o cumprimento disso em Mateus, capítulo 21, versículo 4 e 5, na última semana ali, ele entrando em Jerusalém. Ser vendido por 30 moedas de prata. Você vai ver isso em Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e 13, e é cumprido isso na pessoa de Judas, em Mateus, capítulo 26, versículo 15. Ter mãos e pés transpassados, mas nenhum osso quebrado, o Salmo 22, verso 16 e 17, e tem cumprimento em João 19, 36. Tudo isso é o cumprimento, é a prova das profecias se cumprindo. Ser abandonado por Deus, Salmo 21, verso 1, cumprido em Mateus 27, 46. Enterrado com os ricos, você vê isso em Isaías 53, 9, cumprido em Mateus 27, 57, 60. Ressurgir dos mortos, você verá isso no Salmo 16, verso 8 a 11, cumprido em Atos, no capítulo 2, versículo 24 a 27. Só a primeira vinda de Jesus, poderíamos citar aqui 330 profecias. E até hoje, cumprido, das 6.408 profecias, mais de 3.300 já se cumpriram. Isso mostra que Cristo, ele cumpre, ou Deus cumpre a sua palavra na história. As profecias da palavra são inquestionáveis, esse cumprimento é inquestionável. E também a maior revelação de Deus nessa questão da revelação especial de Deus é Jesus Cristo. Cristo é o centro da história e da revelação. A imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E conforme vemos em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é a maior revelação, aleluia, é a maior revelação histórica, mundial, da manifestação do Deus invisível. Por último, não menos importante, a revelação especial de Deus nas Escrituras. Na Bíblia temos uma revelação de Deus, a de forma mais clara e infalível. A Bíblia incorpora todas as formas de revelação de Deus já mencionadas. E justamente por isso, constitui-se a única
e suprema fonte para a construção da teologia. Então, a revelação de Deus, a revelação especial de Deus nas Escrituras, ela é inquestionável. E os dons do homem? Os dons do homem aqui se referem às suas faculdades mentais, isto é, a capacidade de raciocínio e a capacidade de relacionamento com Deus. Então, temos aqui os dons mentais, onde a razão é fator essencial. Através da razão, o homem pode perceber, comparar, julgar e organizar o conhecimento. Então, Deus se revela e vai nos dando tanto a revelação natural, a revelação especial, como os dons do homem, a manifestação desse Deus, e a teologia ela vem estudando tudo isso. Além dos dons mentais, nós temos também os dons espirituais. Não se trata aqui daqueles dons carismáticos que Paulo fala em 1 Coríntios 12, mas são aqueles dons através dos quais o homem pode relacionar-se com Deus, a comunhão. É a iluminação do Espírito concedida a todo crente, que levam o homem à compreensão da revelação divina. Deus se manifesta. E essa manifestação de Deus é clara para aqueles que creem. É clara para aqueles que querem receber. Quando Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, procura Jesus às escondidas, Jesus olha para aquele homem e fala: é necessário nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, o poder de Deus, a manifestação de Deus, não ficará na nossa vida. Clara essa manifestação, porque nós não queremos. Temos que nascer de novo, da água e do Espírito. Precisamos abrir o coração para que a verdade do Evangelho e os ensinamentos através da teologia possam impactar a nossa vida. Vamos avaliar o nosso conhecimento aqui, a nossa aprendizagem. Temos aqui algumas perguntas. Agora que você estudou o primeiro capítulo, precisa estar apto a responder as seguintes perguntas. Lembrando que essas perguntas aqui são para o treinamento dos alunos. A avaliação para a nota, ela vai funcionar de forma diferente. Aqui é uma avaliação final de cada lição. Então, nós temos aqui qual o significado do termo teologia. No final desse primeiro capítulo, o aluno tem que ter isso em mente. Ele precisa estar apto para responder essas questões. O que significa a palavra doutrina? Defina o termo religião etimologicamente. Por que estudar teologia é de suma importância? Quais as duas formas de revelação de Deus? Como Deus se revelou de forma geral? Como Deus se revelou de forma especial? Pensando nisso, vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Deus abençoe esse primeiro capítulo, que temos aí uma trajetória a cumprir agora. Olha o bonequinho seu lá, onde está? Parabéns! A primeira lição é sempre aqui especial para mim também, para nós. Continue, agora só faltam 8 lições para que você possa terminar essa matéria. Que Deus abençoe em nome de Jesus.